Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo Tereza Cristina Carvalho. Ela é diretora do CEDIR, Centro de Computação Eletrônica da USP. Oi, Tereza, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Tereza. A USP ela tem o maior centro público, de recolhimento de lixo eletrônico da América Latina. Como que é o trabalho de vocês lá? Lá nós recebemos o lixo eletrônico tanto da USP como de pessoas físicas. E a primeira coisa que nós verificamos é se nós podemos melhorar, arrumar esse lixo eletrônico. E se isso é o caso, nós arrumamos os computadores, impressoras e fazemos um empréstimo para projetos sociais. Aquilo que não é possível, nós desmontamos e encaminhamos para a empresa de reciclagem. A ideia é tentar que tudo tenha um destino sustentável, nada vá para aterro sanitário. Esse é o objetivo nosso. O CEDIR ele realiza esse projeto. Além disso, a USP ela tem outros projetos que dão assessoria a catadores, por exemplo, de rua, a comunidade que queira também realizar esse trabalho? Isso, o CEDIR tem uma parceria com o LASU, que é o Laboratório de Sustentabilidade, que também eu coordeno, junto com o Instituto GEA, e tem um programa da Petrobras. Esse programa visou nós treinarmos todas as cooperativas de catadores da Grande São Paulo. Na realidade, nós acabamos, inclusive, treinando o pessoal de Belo Horizonte, de outros estados. A ideia é ensiná-los qual é o problema, qual o risco de manusear lixo eletrônico, porque o lixo eletrônico tem muitas substâncias tóxicas, e também mostrar para eles como eles devem desmontar o que não serve para agregar valor. Então, um grande resultado que nós tivemos, teve uma cooperativa que vendia o lixo eletrônico por 30 centavos o quilo. Hoje está conseguindo vender por R$6 o quilo. Nossa, então, aumento de renda. Com muito certeza, legal. Muito legal, isso mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, vinda pela Bruna Garbelin, ela é engenheira ambiental. Ela pergunta assim, Tereza, quais são os principais projetos e programas que desenvolvem ações para minimizar os impactos causados por esses resíduos ao meio ambiente? Então, existem vários projetos nessa linha, Existe um site que é o iLixo, que cuida de outros projetos semelhantes que fazem coleta de lixo eletrônico. Mas existe também a questão, na hora que se produz o computador, por que já não produz o computador sem substâncias tóxicas? Então, é que dentro da USP nós chamamos de computador verde. Então, hoje, os editais públicos do nível estadual, federal e municipal já começam só a pedir computadores verdes, que não têm substâncias tóxicas, que seguem padrões de gestão ambiental e economia de energia. Então, além de se preocupar na hora do descarte, que é procurar um desse centro, é importante na hora que você for comprar o seu computador, verificar se ele é verde. Prestar atenção nisso. E será que eles são mais caros, Tereza? Em princípio, não. As empresas falam, quem tem isso no Brasil fala que é o mesmo preço. Mesmo preço. A Bruna, inclusive, faz mais uma pergunta. Ela pergunta quais são os riscos, os impactos que eles oferecem ao meio ambiente, o lixo eletrônico e à população quando são descartados inadequadamente. Na realidade, o computador ele vai tomando chuva e ele vai contaminando o lençol freático. E isso, cedo ou mais tarde, volta para a saúde, O computador tem muitas substâncias tóxicas, por exemplo, o celular. O celular pode ter de 500 a 1000 substâncias tóxicas. No computador, a principal substância é o chumbo, que faz mal, por exemplo, para o aparelho respiratório. Nós vamos ouvir agora, Tereza, a primeira pergunta vinda da população para você. É da Maria Rivaldetti. Uma dúvida que eu tenho, eu quero te perguntar como que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas do problema do lixo eletrônico, que a gente às vezes não sabe o que fazer com o celular, que troca muito celular, câmera fotográfica, essas partes de materiais eletrônicos, o que fazer com isso? Essa foi uma dúvida muito comum da população, muitas pessoas não sabiam onde descartar o lixo eletrônico. Então, na realidade, esse é um processo de conscientização, Esse trabalho de eu estar aqui, de estar divulgando o CEDIR e outras iniciativas, é porque tem gente que não sabe mesmo o que fazer com lixo eletrônico, Então, é um trabalho que a gente tem oferecido cursos, palestras, por exemplo, se vocês quiserem, uma vez por semana, nós temos visitas guiadas ao CEDIR e nós explicamos para todos os visitantes, vêm pessoas de escola primária, de outras universidades, qual é o problema do lixo eletrônico, como deve tratar. E as pessoas que não podem ir até o CEDIR, que moram em outros estados, como elas devem fazer, então, no caso da Maria Rivaldetti, que pergunta como ela pode fazer para descartar esse lixo?
Em outros estados, existe uma iniciativa do Ministério do Planejamento que criou umas CRDs, e alguns estados têm também coleta de lixo. Aqui em São Paulo, o Ministério do Planejamento tem, que é o Oxigênio, que fica em Guarulhos, mas em todos os estados é questão de olhar no site do Ministério do Planejamento. Vamos ouvir agora a Tuane Rodrigues, ela é estudante de farmácia. Na onda verde que o país se encontra, o mundo se encontra, no caso, a matéria-prima usada nos lixos eletrônicos não podem ser recicláveis? É o que estávamos falando há pouco do computador verde. Podem. A gente, hoje, por exemplo, aquele monitor grande que tem no computador, que hoje a gente está substituindo, ele pode ter de 3 a 4 quilos de chumbo, que ele está substituindo por outros por outros monitores que também pode ter problema. Mas a ideia é isso, é fazer com que nós tenhamos uma legislação forte em que, de fato, os fabricantes passam de fabricar coisas que tenham substâncias tóxicas. Vamos ouvir a próxima pergunta. Como que os países desenvolvidos lidam com essa questão dos lixos eletrônicos? A comunidade europeia, eu acredito que é onde a questão está mais bem resolvida. Então, eles têm legislação desde 2002, tanto quanto é só permitido fabricar computadores verdes, quanto também a questão da coleta do lixo do computador no fim de vida. E a comunidade europeia foi muito importante para o Brasil, porque existem empresas brasileiras que querem exportar para a Europa e hoje só conseguem se produzirem computadores verdes e tiver resolvida essa questão do descarte correto. E por causa disso, algumas empresas aqui no Brasil começaram a fabricar os computadores verdes. Próxima pergunta agora é do Sandro. Ele trabalha com internet. Tem alguma lei que regulamenta o lixo eletrônico? Sim, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela tem dois componentes principais, que é a responsabilidade compartilhada, que fala que quem é responsável pelo resíduo, pelo lixo eletrônico, é quem produz, quem compra e quem vende. Então, em princípio, se você encontra o computador que tem lá um número de série do computador e eu conseguir localizar que foi a professora Tereza que comprou aquele computador, eu posso ser responsabilizado por aquele computador. A questão da lei também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela entrou em vigor este ano, mas a partir de 2014 que as empresas elas têm mesmo que estarem certinhas de acordo com essa lei. Tereza, o que você acha que vai mudar, né, daqui para frente? Nós ali na USP já sentimos algumas mudanças. Por exemplo, a questão do monitor, esse que eu falei que tem 3 quilos de chumbo. Algumas empresas já estão fazendo a coleta e se responsabilizando pela reciclagem. Então, eu acho que as empresas vão começar a se responsabilizar e fazer essa logística reversa. Vamos ouvir mais uma pergunta. Tem alguém que fiscaliza onde as empresas jogam lixo eletrônico? Em princípio, a CETESB faz esse serviço. Mesmo a CETESB foi quem nos deu toda a orientação quando abrimos o CEDIR. Por exemplo, nós queríamos desmontar os monitores e separar o vidro da caixa de plástico. Eles falaram que isso não podia, porque tinha risco de quebrar o vidro, e o vidro é todo coberto de chumbo. Então, a CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente teriam essa responsabilidade. Rapidamente, vamos para a última pergunta agora. Dá para recuperar um terreno que já foi contaminado pelo lixo eletrônico? Dá, mas custa caro. Mais caro do que nossa conscientização, não é mesmo? Isso, era melhor não jogarmos nada fora. E é feito isso aqui no Brasil, Tereza? É feito um pouco, né? Mas eu acho assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas assim, o brasileiro tem muito apego ao computador, né? A gente vai guardando aquilo e deixando ali no canto. Vocês não têm noção de quantas pessoas precisam de um computador. São escolas públicas que não têm acesso. Então, se vocês tiverem algum computador, passe ele para frente, porque ficar na gaveta não vai adiantar nada. Tá dada a dica. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então participe. bomparatodos@tvt.org.br. Continue conosco, voltamos já.